Então, nós estamos ainda estudando o livro Atos dos Apóstolos. Semana passada começamos capítulo 13, a igreja em Antioquia da Síria, enviando Barnabé e Saulo numa missão para pregar a palavra em vários lugares. E vimos no capítulo 13, onde chegaram numa outra cidade com o mesmo nome, Antioquia, mas que fica na Pisídia, e lá pregaram, e a pregação de Paulo foi uma pregação muito bela, que nos lembra um pouco a pregação de Estevão no capítulo 7, que ele falou muita coisa sobre a história do povo de Israel, antes de chegar no ponto crucial, falando sobre Jesus e a salvação em Cristo Jesus. Mas aconteceu, como nós vamos ver em praticamente todas as cidades onde Paulo vai, quando ele vai numa sinagoga, ele prega lá, algumas pessoas na sinagoga aceitam, mas os judeus, em sua maioria, rejeitam a palavra. Aí vem a perseguição, e nós vamos ver no capítulo 14 as consequências dessa perseguição, e até infelizmente, me lembro de coisas que tenho visto nos anos recentes, na história bem recente, que pessoas, às vezes, que ficam com raiva, vão para... não medem esforços, né? Para mostrar essa raiva, para machucar pessoas, né? E tentar destruir outras pessoas. Eu me lembro, isso não tem, acho que não tem nada a ver com a Bíblia, mas eu que sou marido, vou dizer que muitas vezes nós maridos precisamos da esposa, porque ela nos passa uma palavra sábia. Então, às vezes, no volante, quando uma pessoa me dá uma fechada, está com muita pressa, e eu penso que ele não poderia fazer aquilo comigo, ela fala, deixa ele ir embora, deixa ele em paz, porque esse aí ele só vai criar mais problemas. E acho que vocês também já viram que às vezes essa pessoa que está com tanta pressa, se você faz uma coisa que essa pessoa não gosta, vai parar, vai discutir, vai brigar, vai querer fazer de tudo, né? Para mostrar a raiva que tem. Mas aí, então, gostaria de ir para capítulo 14, versículo 27, onde nós vamos fechar o capítulo hoje. E já a Ciara conseguiu entrar hoje, que bom. Seja bem-vinda. Boa noite, acho que eu consegui, né? Estamos vendo o seu sorriso. Obrigado. Seja bem-vinda. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, em Atos... Eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, né? Sim. Estamos com a Bíblia aberta aqui, em Atos 14. Atos. Eu vou ler aqui o 47, que Paulo vai voltar, Paulo e Barnabé vão voltar de onde começaram, e lá reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. E como Deus tinha... Atos 14. Isso, como Deus abrira a porta da fé aos gentios. Então, certamente, lendo esse capítulo 14, vamos ver a mão de Deus. Amém. Né? Como também vemos nas nossas vidas, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque até aqui o Senhor nos trouxe. Né? Estamos com a ajuda do Senhor. Irmão Francisco, pode orar para a gente iniciar, por favor? Pedir a bênção desse Pai maravilhoso. Sim, senhor, vamos lá. Oração. Senhor, nosso Pai amoroso, Pai querido, Pai amado, Pai bondoso, Pai misericordioso, te agradecemos, Senhor, neste momento, por mais este dia de vida, que terminou agora às 6 horas da tarde, mais essa noite que o Senhor está preparando para nós. Sabemos que o Senhor só quer o melhor para os teus filhos, para todos aqueles que te adoram, que te amam, que te louvam,
que te glorifica, que reconhece a tua grandeza, reconhece a nossa dependência do Senhor, porque se não fosse o Senhor, a gente nem existia, mas pela tua bondade, ó Pai, estamos aqui falando com o Senhor, cheio de alegria e feliz. Pai Santo, Pai amado, nesse estudo de hoje eu peço a Ti, Pai, que nós possamos aprender da Tua palavra, que o Senhor possa inspirar o Léo na palavra do Senhor de uma forma tão transparente que todos nós possamos entender e sair daqui diferente da hora que começamos esse estudo. Pai Santo, Pai amado, abençoe esse estudo de hoje, que nós precisamos tanto de Ti, Pai, somos tão dependentes do Senhor, por isso que Te adoramos, porque o Senhor nos dá um dia atrás do outro, uma noite no meio, o Senhor nos dá o alimento, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá sede, água para matar a sede, fome e alimento para saciar nossa fome, e nós só temos mesmo que Te agradecer e Te render graça e entender toda essa grandeza do Senhor. Pai Santo, Pai querido, põe a Tua mão por cima de todos nós, nos abençoa, que precisamos da bênção do Senhor. Pedimos ao Senhor muito por esse estudo de hoje. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. 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 Então, olha para Atos capítulo 13, onde nós terminamos a semana passada. Cadê aqui? Vou começar no 49, né, que Paulo e Barnabé fizeram a pregação lá, alguns se converteram ao Senhor, e diz aí no 49, a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Aí, então, no versículo 50, vem aquela palavrinha com 3 letras, mas os judeus que não acreditaram incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram de seu território. E aí, então, Paulo e Barnabé sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para a próxima cidade de Icônio. E diz aí no 52, resumindo, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, vamos para capítulo 14 e vamos dividir esse capítulo em 3 partes. Vamos ver a primeira parte aqui. Luísa, poderia ler para a gente capítulo 14, do 1 ao 7, por favor? Sim. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, para o ultrajar e apedrejar. Sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Obrigado. Então, como já falamos, esse vai ser, vamos dizer, o mesmo filme, vai acontecer várias vezes, né? Paulo tem esse hábito de ir a uma cidade e ir à sinagoga. Por quê? Porque lá ele sabe que vai encontrar pessoas que acreditam em Deus, acreditam nas Escrituras. E, teoricamente, né, todos iriam acreditar quando vêm e pregam sobre Jesus e Jesus cumprindo as profecias do Velho Testamento. Só que não era assim, né?
Alguns acreditavam, mas uma grande parte ficou contra. Então, houve essa divisão, mas mesmo assim, Paulo e Barnabé estão pregando com coragem, e quando fiquem sabendo deste plano, né, até de matá-los, eles vão então para a próxima cidade, para a cidade de Listra e Derbe. Alguém tem uma pergunta ou comentário sobre essa primeira parte? Eu queria uma pergunta. Eu acredito, Lério, que o Paulo e Bernabé, quando ele foram levados ao gentio, ele já, mais ou menos, eu acho que ele já esperava essa reação do gentio contra a palavra de Deus, né? Não, os judeus, quer dizer. Então, por isso que eles não desistiram. Mesmo ele também estava preparado para levar a palavra de Deus, né? Eu acredito muito nisso, né? Não, Deus já havia falado que Paulo seria o apóstolo para os gentios. Sim, sim. Né? Então, essa seria a missão dele, que É. temos visto isso no livro todo, né? Jesus deixou a palavra com os apóstolos lá em Jerusalém, era para pregar para todo mundo, mas eles ficavam só ali entre os judeus. Houve a perseguição depois da morte de Estevão, aí começaram a sair, houve aquela situação também no capítulo 10, na casa de Cornélio, né? Tudo para que o evangelho fosse levado para todas as pessoas, né? Que teria que espalhar a mensagem para todas as nações. E nós vimos aqui no 45 a inveja, né? A Sim, inveja que sim. falava mais alto, né? No capítulo 13, versículo 45, e até foi por essa inveja que mataram Jesus. Que mataram Jesus, pois é. E a mesma coisa continua aqui com os seguidores de Jesus. Interessante que acho que até hoje não está muito diferente, não, né? Você fala de Deus, pouca gente acredita, pouca gente dá importância. Você vê a quantidade de evangélicos e a quantidade de gente aí perdida nesse mundo, né? Você vê no carnaval. Jesus já havia falado, né? Há um caminho estreito que leva à vida, um caminho largo que leva para a perdição. Então, O sempre caminho foi estreito assim. que anda pouca gente, que chama a gente, e o caminho largo onde está o pessoal do carnaval. Né? Eu falo logo direto assim. É por aí mesmo. Então, isso não é de estranhar, né? Sempre foi assim. Vamos então para a próxima parte aqui. Fátima, poderia ler? Agora é do 8 ao 20. A Listra e Derbe. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Aleluia! Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, no templo, ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Amém. Ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuvas do céu e colheitas no tempo certo.
concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Amém. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Amém. Obrigado. Amém. Então, essa parte, quando chegaram em Listra, logo começa falando sobre o milagre, né? Esse homem aleijado foi curado por Paulo, e através desta cura, podemos ver a reação das pessoas naquela cidade. E eu ia comentar também, quando a Luísa estava lendo no versículo 3, que também lá fala sobre o fato de que Deus usou Paulo e Barnabé para realizar sinais e maravilhas. E por quê? Né? Para confirmar a mensagem. Sempre vemos na Bíblia que o milagre tem seu objetivo primário, talvez, né, de ser uma coisa boa, né, de curar uma pessoa, de acalmar uma tempestade ou expulsar um demônio, mas tem seu objetivo principal é de mostrar que quem está realizando os milagres recebeu esse poder de Deus, então é um mensageiro de Deus, trazendo a mensagem de Deus. Então, sempre os milagres servem, eu digo, como um carimbo, né, para dizer essa mensagem autêntica, né, essa mensagem deve ser acreditada e seguida. E, então, aqui em Listra, depois do milagre, qual foi a reação do povo? Ficaram até exageraram, não foi? Ficaram felizes a ponto de querer adorar, né? Fazer Isso. sacrifício, não é isso? Né? A felicidade Eles era tinham tão aquela grande. a religião, né, de seguir aqueles deuses gregos e os deuses humanos. Até dependendo da sua Bíblia, o nome dos deuses muda. Acho que dependendo se for em grego ou latim. Aqui a NVI tem que eles chamavam Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Hermes, porque esse Hermes é o deus da mensageiro, né? Então Paulo que estava à frente com a palavra. Mas então queriam levar flores, queriam adorar, né? Queriam exaltar esses homens como deuses, né? Se eles curaram o homem, certamente esse é um poder fora do normal, né? Algo divino mesmo. E também então reconhecemos que ao contrário de algumas pessoas hoje em dia, né? Paulo e Barnabé não aceitaram nenhum elogio para si, não se engrandeceram, não se colocaram como, né, algo importante. Até diz aqui no 14 que rasgaram suas roupas, né? E no 15, homens, por que estão fazendo isto? Nós somos humanos como vocês. Estamos apenas trazendo boas novas, que vocês devem se voltar para o Deus vivo. E aí, em poucas palavras, aqui do 15 ao 17, não sei se você reparou, ele também fez lembrar mais ou menos o que Paulo falou em Romanos capítulo 1. Como é que as pessoas vão acreditar em Deus? Uma pessoa que não tem a Bíblia, como é que ela deveria acreditar em Deus? Olhando para o quê? Olhando uma delas, pelo próprio milagre. Né? A natureza, né? O milagre seria uma coisa, mas a outra é a natureza, né? Olhando, vendo o que Deus fez, como ele fala aqui no 17, né? Deus não se deixou sem testemunho.
demonstrou sua bondade, dando chuvas, colheitas, né? Dando tudo que o homem precisa, como ele diz aqui, para ter um coração cheio de alegria. Até, eu creio que a maioria aqui tem o hábito de orar na hora da refeição. Se temos esse hábito, por que temos esse hábito? Porque se tem arroz e feijão na nossa mesa, que Deus nos deu, né? Deus nos deu dinheiro, Deus deu chuva e sol, e, né, pessoas que plantaram e colheram. Até para a gente é mais fácil, né? Poucos de nós saímos para plantar e colher, mas é uma bênção que recebemos de Deus. E vendo as coisas de Deus, deveríamos acreditar que o Criador existe. E esse Criador deve ser adorado. Que Ele é o grande, nós somos os pequenos, né? Nós devemos servi-lo. Então, foi esse o argumento de Paulo aqui. Não me adorem, né? Eu sou apenas um mensageiro. Vocês devem adorar o Deus que criou todas as coisas, né? O Deus que realmente é grande, aquele que nos dá sustento. Aí, então, vem aquela coisa que eu citei no início sobre o ódio, o trabalho que as pessoas têm de fazer a maldade, né? Eu não sei exatamente, eu estudei, mas eu esqueci quantos quilômetros, né, de Antioquia até Icônio, quantos quilômetros de Icônio até Listra, mas esses judeus fizeram esta viagem, e chegando lá em Listra, no versículo 19, o que fizeram? Apedrejaram? Até antes de apedrejar, diz na minha, mudar o ânimo da multidão. Conseguiram mudar a cabeça, né, das pessoas. Mas claro que isso vai levar ao apedrejamento. Mas também me lembro de outra coisa. Como as pessoas são instáveis, né? Como as pessoas mudam rapidamente, né? Em 1 minuto, praticamente, queriam colocar Barnabé e Paulo como deuses, e em outro minuto estão lá apedrejando, né? Então, nós temos que ter uma boa lição para mim e para você de não querer a aprovação das pessoas, né? Devemos buscar a aprovação de Deus. Que mesmo quem está batendo palmas, aplaudindo a gente hoje, de repente amanhã está nos dando uma facada pelas costas, né? E também outro motivo para a gente pensar bem, né, antes de agir, para nós não sermos também essas pessoas que são levadas pelo vento de um lado para outro lado. Mas aí, então, apedrejaram Paulo, o arrastaram para fora da cidade, pensando que Paulo estivesse morto. E, de novo, temos aquela palavrinha no início do 20, mas, só que essa vez, mas, é para o lado do bem, né? Amém, irmão. Isso. Deus é vivo, né? Deus estava ali, e os discípulos se ajuntaram ali em volta de Paulo, certamente oraram a Deus, e Paulo se levantou e voltou para a cidade. Eu acho que Paulo não ressuscitou dos mortos. É como se tivesse ressuscitado, né? É quase. Estava quase lá. E, para ver o tamanho do milagre, que certamente foi uma obra divina, no dia seguinte já está viajando. Já partiu para Derbe. Então, certamente um ato de Deus. Quem mais gostaria de comentar algo nesta parte aqui sobre o povo lá em Listra? Sim, Francisco? Eu gostaria de comentar que eu achei muito legal o versículo 15, por exemplo,
Sim, que diz, os senhores, por que fazer isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos os mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vos convertei ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Ou seja, o Paulo aqui estava deixando bem claro quem era Deus, as coisas que existiam criadas por Deus, né? Aí, quando vem aqui no 18, ele diz assim, só porque não vou, tinha muita coisa que eu fosse falar aqui, mas eu não vou fazer uma pregação, né? Dizendo isso, vem o versículo 17, depois o 18. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecer sacrifício. Quer dizer, o Paulo já estava aqui no 15 explicando as situações, aí veio o versículo 17, no 18, o pessoal ainda queria fazer sacrifício para o Paulo, e o Paulo, né, sempre tirando o corpo fora. Aí no versículo 19, vem uma coisa que eu gostei muito, que diz, sobreveio, porém, judeus de Antioquia, Icônio, e extinguindo as multidões e apedrejamento a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-lhe por morto. Né? Ainda teve uma proteção, né? Tá aqui, pensando que Paulo estava morto. Quando vem o 20, o versículo 20, eu achei muito, o mais importante deles todos eu encontrei aqui, na minha opinião. Rodeando-os, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Ou seja, esse versículo 20 me diz para mim que a coragem do Paulo e o amor à palavra de Deus que tem que contagiar a gente de uma tal maneira que a gente nunca pode existir. Você viu, o Paulo quase foi morto, mas quando ele se levantou, ele não desistiu, foi logo a seguir, né, para outra cidade levar a palavra de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Isso é que me dá força para seguir na palavra de Deus. Se fosse um homem mais medroso ou com menos fé, poderia ter desistido ali, né? Desistir ali mesmo. Vou parar por aqui. Mesmo. Não vale a pena. Chega, estou aqui para perder minha vida, não, mas Paulo não dava, né? E em outras partes a gente vê que Paulo falou que viver era para Cristo, o quê? Viver é Cristo, morrer é lucro, né? Morrer é lucro, né? Isso. E voltando para essa parte que o Francisco citou, essa pequena pregação, né, do 15 ao 17, eu acho interessante que não tem a palavra arrepender-se, arrependimento, mas que ele leu aqui, estou pregando as boas novas para que vocês se afastem das coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. O arrependimento é essa volta, né? Deixando as coisas erradas para seguir a Deus. Então, tem que abandonar as coisas vãs para seguir o Deus vivo. E o Paulo deixou todo aqui no versículo 15, o Paulo fala todo o poder de Deus, né? Sim. Todas as coisas criadas por Deus, falando de uma tal maneira que a pessoa acreditar e seguir, né? Não querer adorar ninguém, porque só Deus mesmo que é digno de adoração. Verdade. Quem mais gostaria de comentar ou perguntar? Patrícia? Eu estava aqui me lembrando quando Moisés, né, subiu para receber as ordenanças de Deus, o povo lá embaixo criou um bezerro de ouro, começou a adorar. É uma mania estranha, feia que o povo tem, né? Nós, seres humanos, temos de querer alguma coisa
para adorar, alguma coisa para idolatrar, Tocar, né? tocar, algo palpável, né? É, E isso é muito perigoso, porque o ser humano fica facilmente sendo manipulado, sim. né, com essas coisas que acontecem por aí, em termos de tudo, Uhum. principalmente dentro do evangelho que está sendo pregado, muitas das vezes de uma forma, assim, como é que eu posso dizer? Uma forma interesseira, né, para É. Aham. ganhos. É muito complicado. Então, até entre pessoas religiosas é fácil estar idolatrando dinheiro, né? Ir à igreja, mas vai à igreja procurando bens materiais, procurando, né, alguma bênção material, ou É, o que... colocando o ser humano como o ídolo, né? Que foi É, a oração de fulano, Beltrano, que surtiu efeito. Não é que Deus me deu, mas foi Exato. ele levou a minha oração, foi em Israel, e aí eu consegui, né? Ou algo Uhum. assim. E Deus é tão bom, né, que aqui fala, que o apóstolo Paulo começa a falar, e ele fala que mesmo Deus, né, ele não ficou sem testemunho, ele sempre mostrando o seu poder através da chuva, do sol, da colheita, Deus sempre sendo bom, maravilhoso conosco, né? Que bênção. São essas duas coisas, né, Patrícia? O poder de Deus e a bondade de Deus, É, né? exato, você vê exatamente. aqui no 17, o testemunho que Deus deu foi a chuva, né? A Aham, chuva, chuva e colheitas. Aham, a estação isso. frutífera, Aham, né? Enchendo o vosso coração de fartura, né? E de isso. alegria, né? Que Então, bom, toda né? vez que a gente chupa uma manga, aquele sabor Oh, delicioso, não fale é manga não, que a eu dádiva amo de manga. Deus, né? Wellington? Sí, só para agregar que Pablo, así como los otros discípulos también, ellos están lutando contra centenas de años de creencias religiosas. Sim, ¿Eh? sim, No, sim. no es uma coisa que vais acreditar no momento, tá? Y pareciese que o ser humano precisa de coisas tangíveis para tocar, né? Até hoje, vemos que, por exemplo, a Igreja Católica tem estátuas de santos Sim, e muitas pessoas acreditam nessas estátuas. sim. E é muito difícil, hoje mesmo, falar para uma pessoa que esse santo que está aí não faz nada, é uma estátua. É. É muito difícil, hoje mesmo, hoje em dia. Uma coisa que eu tenho observado, né, há longos anos ensinando, eu me lembro que quando iniciei esse trabalho, eu pensei, não, até dentro da igreja ou fora da igreja, quando temos um problema, então eu vou preparar uma mensagem, eu vou pegar as passagens bíblicas, eu vou explicar para as pessoas e o problema é resolvido. Todo mundo entendeu e todo mundo mudou de opinião, só que não é assim, né? Se uma pessoa levou anos, né, pensando uma coisa, não é com uma palavra que geralmente você consegue trazer a pessoa para um outro pensamento. Geralmente leva tempo. Até a gente mesmo, né, para a gente mudar o nosso rumo, geralmente não é no estalo de dedos. Até nós mesmos estamos estudando para aprender. Sim, Não temos todas as respostas hoje. não, Quanto mais se estuda, mais se aprende, e nós temos que saber isso para responder essas perguntas de outras pessoas, sim, aquelas pessoas que estão interessadas. aham, Imaginem as pessoas que não conhecem a Deus é, ou a Cristo. Não vão acreditar no momento, e precisa se crer, e depois, com essa crença, essa fé, depois aí uma pessoa vai se transformando dia a dia e isso. aprendendo. Amém. A fé vem por ouvir, né? Muito bem, vamos então para fechar nosso capítulo. Ludmila, poderia ler o restante, por favor, do 21 ao 28.
Volta para Antioquia da Síria. Depois de terem anunciado a boa nova naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Exortavam-nos e permaneceram firmes na fé, dizendo-lhes: é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada igreja e, com orações e jejuns, os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfília, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram tudo que Deus fizera por meio deles, como ele havia aberto a porta da fé para os pagãos. Passaram depois algum tempo com os discípulos. Muito obrigado. Aqui me fez lembrar quando eu estudei o livro de Atos, muitos anos atrás, o irmão que deu a aula nos falou sobre, acho que era um inglês chamado William Ramsey, que ele achou que Lucas, que escreveu esse livro, que Lucas não estava seguindo bem a história, que ele estava, vamos dizer, contando fábulas, né, ou contos, né? Então, ele, não me lembro exatamente o ano, mas tem uns 150, 200 anos atrás. Então, ele fez uma viagem lá para a Itália, para a Turquia, ele foi visitar todos esses locais, ele foi estudando os documentos, os hábitos e tudo. E quanto mais ele estudava, mais ele via que tudo que Lucas fala aqui é de fato história, são fatos reais. Então, ele escreveu um livro sobre Lucas como historiador, e ele se converteu, né, de descrente a crente, aquele que mostrava que tudo isso aqui tem tudo a ver com a geografia da região, os costumes da época, exatamente como está aqui na nossa Bíblia. Já falamos, o Francisco citou bem, aqui no versículo 21, vemos mais uma vez a coragem de Paulo, que eles foram a Derbe, pregaram lá, fizeram muitos discípulos. Aqui também vemos que Lucas está contando uma história bem resumida, porque ele deu vários versículos, um capítulo para falar sobre o trabalho de Paulo em Antioquia, aqui para falar sobre o trabalho em Derbe, é mais ou menos a metade de um versículo, 21. Diz que pregaram as boas novas, fizeram muitos discípulos, e daí vão voltar pelo mesmo caminho, voltando por cidades onde foram perseguidos, né? Vão voltar para Listra, Icônio, Antioquia. E qual é o objetivo? O primeiro objetivo está no versículo 22. O que vocês veem ali? O que eu vi aqui era uma coisa que eu achei muito importante, esse versículo 22, porque ele fala fortalecendo a alma dos discípulos. O discípulo precisa de alguém fortalecer? Precisa, né? Estão falando aqui, né? Sim. Então, fortalecendo a alma dos discípulos, exaltando-os a permanecer firme na fé. Exatamente. E mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha um cuidado muito especial mesmo com as pessoas que já eram discípulos. Ele sempre estava ali fortalecendo aquelas pessoas para permanecer firme. Porque você pode ser um discípulo de Jesus hoje, abandonar a palavra e amanhã não ser mais. Mas o apóstolo Paulo já sabia disso, né? Então, por isso que ele fortalecia aquelas pessoas. Eu achei isso maravilhoso, maravilhoso. Então, é um sinal que a gente não pode desistir nunca da palavra de Deus, né? Não, temos que estar sempre estudando
como diz lá em Hebreus, né, animando uns aos outros, incentivando uns aos outros, quanto mais que o dia se aproxima. É que nem o nosso irmão Outra coisa falou. que eu também tenho visto né, nos meus anos de trabalho é que trabalhamos muito para ver aquela pessoa batizada, entregar sua vida a Jesus. Mas aí não é o fim do trabalho, é o início de ver a criança crescendo. Como todos aqui que são pais e mães sabem que o filho nasceu, não é que o trabalho acabou. O trabalho está se iniciando, né, para criar aquela menina, aquele garoto. Então, aqui, fortalecendo discípulos, encorajando-os, como você disse, a permanecer na fé. E eu queria frisar também, Francisco, como você falou, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, que hoje em dia, infelizmente, muitas igrejas pregam o que eu chamo e outros chamam de o evangelho da prosperidade, né? Venha para a igreja, pare de sofrer, venha para a igreja para encher o bolso de dinheiro, para ter vários carros na garagem, uma casa na praia ou no campo. Mas Paulo diz, não, venha para o reino de Deus e você vai ter tribulações. Como Jesus havia dito, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, o caminho de Deus é o melhor caminho. Não há maior felicidade do que seguir a Cristo. Mas não significa que não vamos ter problemas. Todos nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. Sim, eu acredito que a dor física, né? E as tribulações, elas são necessárias para o ser humano, porque eu acredito que sem isso ninguém cresce. Se você é uma pessoa que nasceu no berço de ouro e viveu 100 anos no berço de ouro, você vai lembrar de Deus. Então, as tribulações é para a gente parar e pensar, e quando tem uma melhora, aumentar a nossa fé e acreditar em Deus, que Deus está ali, te ajudando, te dando suporte para você sobreviver. Então, eu acho que é necessário a dor e as tribulações, todo mundo vai ter que passar, não tem como. Pode ser o discípulo melhor daqui da terra que ele vai ter tribulações. Sim, estamos seguindo nos passos de Jesus e Jesus foi até a cruz, né? Pois é. E outra coisa que temos falado na congregação recentemente, no versículo 23, passando por estas congregações, o que Paulo e Barnabé fizeram? Fizeram questão de que em cada congregação fossem designados presbíteros no plural, né? Que é outra coisa também, que sempre na Bíblia é um grupo de pastores em cada congregação. Não tem um pastor, né? Não tem um líder, tem um grupo de presbíteros ou bispos em cada congregação. E aí, então, voltam pelo mesmo caminho, vão até Atalia, aí pegam um navio, voltam a Antioquia, e aí é o versículo 27 que eu li no início, em Antioquia, a igreja que enviou os irmãos agora voltam e falam, valeu a pena, né? Vocês nos enviaram nesta missão, e diz aqui, relataram tudo que Deus tinha feito. Então, novamente, a humildade de Paulo e Barnabé. Não falaram, né? Nós somos os grandes missionários, né? Isso aí. Nós fizemos pelo nosso esforço, pela nossa inteligência. Não, o que Deus fez, né? O nosso intermédio. Como é que Deus abriu a porta da fé aos gentios. Então, sempre podemos ver que a palavra é poderosa, a palavra tem poder, mas também Deus é quem toca nos corações, né? Deus é quem abre as mentes, Deus é que faz esse ato da semente germinar, né?
Até para mim é um grande mistério. Até recentemente estava falando com alguém que pensa que não acredita no livre-arbítrio, que pensa que Deus determina quem vai aceitar e quem está condenado. Isso não entra na minha cabeça. Mas uma coisa que eu acredito sim, é que quem acredita é porque Deus tocou, que Deus chamou. Então, nós não seguimos porque nós somos melhores do que uma outra pessoa. Eu Deus nos acredito chama muito, e nós respondemos. eu particularmente, eu acredito muito no livre-arbítrio, porque eu vejo assim, Deus mandou Jesus e nos mostrou tudo. E deu o livre-arbítrio para você escolher, porque Deus não obriga nada a ninguém. Sim, Deus não obriga. Seria até bom que ele obrigasse para a gente ser salvo, mas ele não obriga. Ou você é de bom coração, de boa vontade, aceita, porque realmente reconhece que precisa, né? Ou a força não vai dar certo. Então, Deus dá livre-arbítrio e mostra toda a possibilidade. Deus mostra, Deus manda chuva, manda feijão, manda arroz, manda tudo, né? Manda o ar, Deus manda tudo. Agora, se você não quiser respirar o ar que Deus manda, bota uma corda no pescoço e se despendura, né? Aí morre sem respirar, né? Então, tem que ter um livre-arbítrio para você. Então, as duas coisas trabalham lado ao lado, né? Deus chamando e a gente aceitando esse presente que Ele nos dá, né? Isso, tem que obedecer também, né? Então, o Muito livre-arbítrio bem. Vamos, eu vou parar de falar, você para de falar, Francisco, vamos ver se tem outras pessoas querendo falar, né? As irmãs? Não? Então, eu vou fazer uma pergunta. No final da folhinha que vocês receberam, tem duas perguntas. Quer dizer, tem três perguntas, mas eu vou só fazer a segunda e a terceira. Quando falamos de Cristo, todos vão aceitar a nossa mensagem, sim ou não? Não. Não, isso a gente sabe pela palavra e sabe pela experiência, né? Pelo que a gente vê do dia a dia. Então, como nós devemos reagir quando as pessoas rejeitam a palavra? Eu acredito que a gente... Não fala não, Francisco. Então, pastor Léo, eu penso assim, que assim como o Paulo, né, ele encontrou oposição, dificuldade também no trabalho dele de pregar a palavra, hoje também nós encontramos essa dificuldade, encontramos oposições, mas eu penso que a gente tem que estar sempre sensíveis, né, ao que o Espírito Santo nos diz, e muitas vezes também mudar a estratégia no pregar, né, no falar do Senhor. Porque a gente encontra mesmo, a gente fala de Jesus e a pessoa não concorda, se esquiva, tem a sua opinião, mas a gente tem também que perseverar, né? E como eu falei, assim, mudar um pouco a nossa estratégia, porque às vezes no simples falar, né, a pessoa ela entende melhor. Tá bem. Né? O discurso de Paulo, ele falou ali dos recursos naturais, né? Sim. Da colheita, da chuva. Sim. Então, a gente falando, né, o que Deus é, o poder que ele tem, eu acho também isso muito importante, interessante. Sim. Deise levantou a mão? A minha família, né, a maioria é católica, né? Então, assim, eu tento mostrar o que está escrito na Bíblia, né? Que eles têm muita essa questão dos santos, né? Aí tem uma irmã que mandava, né, mensagem de santos, né? Aí eu fui explicando para ela, mandando também passagens da Bíblia, né, para ela. Mas, assim, até agora ela continua. Temos que ser pacientes. Mas mostrar na Bíblia mesmo a palavra, né? Porque não é a gente que está
falando, é o que está escrito, né? Isso, estamos seguindo o que Deus nos deixou. E a outra coisa que eu penso, duas, é que às vezes não ganhamos pessoas pelas palavras, ganhamos pessoas pelas atitudes. Pela oração. Sempre assim, com respeito, né? Sim. Sempre com respeito à pessoa, sempre carinho, né? Isso, amor, carinho. É. E também, quando uma pessoa não quer, nós temos que fazer como o Paulo e Barnabé fizeram. Vamos para a próxima cidade, né? Vamos para outra pessoa. E, de repente, a outra vai aceitar. E essa que hoje não quis, de repente, daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, já, né? A mente mudou, tem uma abertura e a pessoa muda. Que até todos nós, né? Se você olha para trás na sua vida, muitos aqui, você teve uma época que você não acreditava. Então, hoje você acredita, hoje você tem prazer em estudar. Aqui estamos quinta-feira à noite, tiramos esse tempo para estudar, tiramos um tempo no nosso dia para ler a palavra, porque nós temos esse prazer. Então, graças a Deus, aí, de novo, é nossa vontade, mas também Deus tocando, né? Deus nos chamando, Deus abrindo nossa mente para entender uma ideia nova, algo que a gente não sabia, mas que Deus nos mostrou. Muito bem, tem mais uma pergunta, a última. Aqui diz, o que devemos fazer para ajudar pessoas que estão seguindo Jesus há pouco tempo? Vimos isto também, né? Nesta passagem. Eu costumo até citar Mateus 5, né? Que quando eu me converti, né, a gente se sente assim, as pessoas mesmo, perseguição mesmo, né? Aí, bem-aventurado aqueles, eu sempre falo a pessoa que está convertida, né? Logo assim, porque me ajudou muito esse capítulo, né? As bem-aventuranças. Aquele que é perseguido, né? Pelo nome de Jesus. Então, isso foi um incentivo para você perseverar. Muito bom. Então, aqui, eu acho que essa pergunta se baseia principalmente no versículo 22, né? Que Paulo e Barnabé primeiro foram às cidades, pregaram a palavra, as pessoas se converteram a Cristo, agora voltam pelas mesmas cidades, e eu não sei quanto tempo passaram em cada cidade, que novamente aqui é uma história bem resumida. Certamente passaram várias semanas em cada cidade, né? Qual o intuito, qual o objetivo? Fortalecer os irmãos, né? Encorajar os irmãos, porque lutas teremos, né? Tem pessoas que ficam contra o inimigo tentando cada um, né? Para desanimar, para desistir, para se acomodar. O inimigo, ele tem várias estratégias, né? Então, precisamos estar firme na palavra e também ajudando uns aos outros para caminhar a cada dia. Porque se nós somos, como já falamos hoje, estamos no caminho estreito, só permanece no caminho estreito aquele que quer. Ficar no caminho largo é fácil, que a multidão leva. Para seguir a Cristo, temos que ter gás, né? E força que vem do alto e que vem da comunidade. Sim, Wellington. Sim, y hoy tenemos una tecnología que nos permite estar más comunicados. Estemos en el lugar del mundo que estemos. En aquel momento eran varias semanas de viaje. Y esas semanas, en que los nuevos batizados no tienen contacto con esos
velhos discípulos de Cristo Aham. são vulneráveis, assim como os recém-batizados hoje são Uhum. muito vulneráveis sempre. O inimigo nunca dorme, Aham. né? E sempre está aí, como você falou, Larry, né? Sempre está aí para desviar-nos da fé. Sim, sim. Quando a pessoa não tem cimentos fortes, é muito fácil que o mundo ganhe. Então, eu penso que aos recém-batizados tem que ter um especial cuidado com eles, estar sempre tentando se comunicar com eles, encorajando para se congregar, para se reunir e que fazendo-lhes ver que eles formam parte, tá? Sim, Porque se eles não formam parte, é muito fácil ir embora. sim. A gente vê isso, eu estava assistindo um documentário com a Connie na televisão, acho que foi na Austrália, os cangurus, e tinha o filhote, né, que saiu da bolsa da mãe, está pulando, mas tinha um grupo de cachorros selvagens que vão atrás, e o canguru adulto é difícil de pegar, mas eles iam muito atrás dos filhotes, que são os mais vulneráveis. Então, é no grupo que se protege, né, dos ataques que vêm de fora. Então, nós também precisamos uns dos outros. Certamente. Mais alguém? Uma palavra final? A palavra que eu queria falar é o seguinte, sobre o encorajamento que nós devemos dar aos nossos irmãos e especialmente aos novos convertidos. Mas eu vejo assim, quer encorajamento, não pode falhar os cultos, porque no culto, quando se reúne todo mundo, é um fortalecendo o outro. Ali eu vejo um certo... Eu tipo, opinião própria, a opinião não minha própria, né? Quando eu não vou para a igreja, eu fico uma semana um pouco meio isolado. Mas quando eu vou para a igreja, a minha semana flui muito melhor, porque eu estou com tudo fresquinho aqui, os louvores, eu não tenho voz para cantar, mas com a minha voz, eu sinto a maior alegria louvar a Deus. Eu vejo, né, o nosso irmão que canta bem pra caramba é o... Como é que é o que tá? Lúcio. Lúcio. O Lúcio tem uma voz maravilhosa, aquele homem louva a Deus com a voz. Aquilo ali é um dom mesmo que Deus deu para ele, né? Que eu não tenho. Mas eu louvo a Deus da mesma forma que ele louva. Que eu louvo com o coração. Eu sinto prazer. Eu estou cantando e estou vivenciando, sentindo uma coisa tão boa que eu não sei nem explicar. Só eu mesmo que eu sinto. Nem mais ninguém pode sentir. Entendeu? Mas a gente também sente. A gente também sente, né? É muito bom, né? É É muito bom você ter isso dentro da gente, cara. Acho que é verdade. uma sensação de livramento. Você está ali sentindo aquela coisa boa, né? Uma renovação, uma recarga, né? É isso aí, uma recarga. Isso. Então, eu acho que esse negócio aqui, que eu vi aqui no 22, né? Fortalecer da alma, né? Que o que importa mesmo é entrar no reino. Então, você pode conseguir esse reforço na própria igreja. Não pode Sim. deixar de ir assistir o culto. Precisamos uns dos outros. Precisamos. Verdade. Vamos orar, então. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Continue, Pai, nos fortalecendo dia a dia, que precisamos do Senhor, precisamos de nossos irmãos. Agradecemos também, Pai, por sua palavra. Agradecemos pelos irmãos do passado, Paulo, Barnabé, aqueles que se converteram naquela época. Foram muitas lutas, muitas dificuldades. Paulo até foi apedrejado, parecia que estivesse morto, mas pelo seu poder ele levantou e prosseguiu e não desanimou. Que nós, Pai, também possamos ter esse mesmo ânimo, essa Amém. mesma fé. Como a Daisy falou, temos esta perseverança de saber que dias difíceis teremos,
mas o Senhor está conosco e não podemos desistir nunca. Obrigado, Senhor, por Amém. sua paz, por seu Espírito, por sua presença. Nós Amém, Pai. agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deixa eu parar aqui.